a hidroxiapatita de cálcio. E quando eu falo de hidroxiapatita de cálcio, é muito importante nós voltarmos a nossa atenção para o RADS, tá? Mas por que o RADS como bioestimulador à base de hidroxiapatita de cálcio? Porque é o que mais tem, né, comprovação científica da literatura. Então, desde 2000, a hidroxiapatita de cálcio com a finalidade de bioestímulo de colágeno vem sendo estudada, e o que mais tem suporte na literatura e tudo que veio depois, na verdade, é cópia desse produto. Tá bom? Então, o que nós temos no mercado hoje? Nós temos o Renova Diamond, né? O Radiesse Duo e o Radiesse Plus, certo? A hidroxiapatita manipulada da Vitalab e a hidroxiapatita manipulada da Biometil. Tem diferença? Ou é tudo a mesma coisa? Na verdade, tem diferença. É que nem chocolate, né? Nós temos infinitas marcas de chocolate. E chocolate é chocolate, que nem hidroxiapatita é hidroxiapatita de cálcio. Mas nós temos segredos de formulação diferente. Então, com absoluta certeza, quando a gente quer uma maior segurança, nós utilizamos o Radiesse em função do respaldo científico. Tá, mas está me dizendo então que as outras marcas comerciais não dão resultado? Não, as outras marcas dão resultado, são liberadas, né, pela nossa agência reguladora, que é a Anvisa, né, para ser utilizado nos nossos pacientes. No entanto, a nossa base, em termos de critério, nosso padrão ouro seria o Radiesse da Merz, tá? Então, lembrando que até o fim de 2018 só tinha a hidroxiapatita de cálcio, o Radiesse da Merz, e em 2019 que veio o boom, né, das outras marcas comerciais, tá? Lembrando que a hidroxiapatita é um produto biocompatível, biodegradável, contendo hidroxiapatita, né? E um gel de veículo de carboximetilcelulose. Então, o que é o Radiesse? O que é esse bioestimulador que todo mundo fala, né? Principalmente eu vou falar com relação às propriedades e a técnica utilizada na face, tá? Então, na verdade, nós temos 30% de partículas de esferas de hidroxiapatitas de cálcio envoltas por um gel de carboximetilcelulose. Eles estão suspensas em um gel carreador estéril, não pirogênico, composto por água, altamente purificada, glicerina e a famosa carboximetilcelulose, que dá então 70% do volume total, né? Ela é apresentada por microesferas lisas, né, uniformes, envoltas por esse gel carreador. E o que ele vai fazer no nosso organismo? Então, inicialmente, nós temos uma resposta inflamatória controlada, e o principal objetivo desse bioestimulador, tá, é penetrar nós vamos injetar no nosso tecido e ativar o quê? Ativar os nossos fibroblastos. Na verdade, eles vão ser anteparo, né? Vão dar suporte mecânico para o meu fibroblasto, e a partir daí iniciar então o que? Um novo bioestímulo de colágeno daquele fibroblasto que está senescente, ou seja, que está inativo em função da idade, tá? Então, a partir daí, uma das características primárias, né, da hidroxiapatita de cálcio, mesmo quando sendo diluída, é o quê? É o efeito preenchedor. A gente tem um efeito preenchedor imediato. No entanto, como todo bioestimulador, ele é um produto paciente dependente, ou seja, depende das condições, dos hábitos dos pacientes para esse bioestimulador ter a durabilidade dele de 1 ano, de 14 meses, de 18 meses. Mas a principal função é o quê? Ativar os fibroblastos, principalmente, né, melhorando a qualidade e alta densidade de colágeno e elastina. Então, essas microesferas estabilizariam a estrutura dimensional da matriz extracelular, facilitando, então, as aderências dérmicas do fibroblasto, tá bom? Então, lembrando, quanto maior a aptose dos tecidos, uma maior quantidade de produto eu vou precisar, né? Mais precária, quanto mais idoso, né? Quanto mais pobre as características da matriz extracelular dessa paciente. Então, com absoluta certeza, o resultado está diretamente relacionado com a idade.
Quanto maior a idade, maior a quantidade de seringas para a gente ter o resultado que o paciente almeja. Então, como é que vem a apresentação comercial? Vem com uma seringa. Quando a gente utiliza essa seringa diretamente, né, a principal função do RADS da hidroxiapatita de cálcio é a reestruturação, certo? E para a diluição, sim, aí sim que nós vamos diluir. Diluir com o quê? Com soro fisiológico, lidocaína ou apenas só lidocaína. E essa diluição, na verdade, ela é aprovada pela FDA desde 2009, tá? Para o melhor conforto do paciente e melhor distribuição do produto. Então, nós vamos injetar as partículas de hidroxiapatita, certo? Em um plano subdérmico ou também denominado subcutâneo superficial. E estimular, então, uma resposta inflamatória controlada, tirar os meus fibroblastos da zona de conforto e, a partir daí, a gente vai iniciar um processo, né, de uma melhor qualidade dérmica, principalmente no tratamento para a flacidez. Então, aqui um antes e depois, né, lógico, foram utilizados 2 seringas de RADS e um preenchimento labial. Então, o meu RADS é diluído, certo? E qual a quantidade, qual o plano, como tu utiliza? Na verdade, eu vou falar algumas considerações como eu atuo aqui na clínica. Eu prefiro sempre utilizar em forma de leque com cânula. Geralmente eu utilizo esses pontos, o ponto 4, o ponto 3 e o ponto 1. Tá? Esse 2 e 5 que estão marcados aí na figura eu nunca utilizo por ser muito próximo ao músculo orbicular da boca e ao músculo orbicular dos olhos. Esses músculos, por serem esfincterianos, promovem, em função da sua atividade, na atividade muscular, a possibilidade de aglomeração dessas partículas, e se essas partículas não estiverem devidamente distribuídas no plano correto da pele, né, ela vai favorecer, essa aglomeração vai favorecer a formação de granulomas, né? Lembrando que esse gráfico evidencia muito bem, ó, a lidocaína vai embora rapidinho, então nós temos um efeito preenchedor imediato. No entanto, o gel de carboximetilcelulose presente no RADS em 3 meses é absorvido, certo? E a partir de 3 meses eu tenho o quê? Eu tenho apenas a minha partícula de hidroxiapatita tentando realizar um bioestímulo. Então, em alguns pacientes, dependendo da quantidade de açúcar, do consumo de álcool, não funciona muito os bioestimuladores ou não funciona praticamente nada. Uma vez que o colágeno, na verdade, ele é degradado e o fibroblasto esse bioestímulo não é iniciado. Então, por isso que às vezes não é possível a gente ver resultados clínicos dependendo do resultado do paciente, do estilo de vida do paciente. E isso são os estudos que comprovam, tá? Então, vários trabalhos realizam e falam da importância, né, que a durabilidade do produto depende de fatores de como da injeção, do plano adequado do material, da idade do paciente e do metabolismo. Tudo isso vai estar diretamente relacionado com a qualidade, né, de melhora da espessura dérmica, tá? Então, assim, a satisfação do paciente é quase unânime em vários estudos, né? No entanto, às vezes nós precisamos realizar o quê? 2, 3 sessões para ter uma melhora importante. E com relação à diluição, né? Então, nós temos essa diluição 1 para 1, 1 para 2. Então, nesse trabalho, nesse consenso, eu vou mandar para vocês aqui no Telegram o artigo na íntegra. É muito interessante que ele associa que a diluição do RADS está diretamente relacionada à experiência do operador, tá? Por quê? Porque quanto maior, se você vai diluir em apenas 1 para 1, eu vou ter o quê? Eu vou ter partículas de hidróxido de cálcio mais próximas e, consequentemente, vou ter um efeito mais substancial, né? Um efeito mais robusto,
certo? No entanto, você tem que aplicar de uma forma simétrica e homogênea e no plano adequado. Então, apenas depois que você domina o produto, você pode realizar essa diluição de 1 para 1, ou seja, se você tem uma seringa de 1,5 na seringa de Radiesse, você vai colocar 1,5 de lidocaína ou 0,5 de lidocaína e 1 de soro, tá? 1,5 para 1,5. Quanto maior a diluição, mais espaço nós vamos ter entre as partículas de hidroxiapatita de cálcio e com certeza a probabilidade de eventos adversos, tais como um granuloma, é muito reduzida. Então, por isso que eu sempre falo, quanto menos experiência você tem, mais você deve diluir a hidroxiapatita até você ter um pleno conhecimento e domínio do produto para aí sim aplicar de forma que ele tenha um resultado, uma eficácia máxima. Esse artigo é muito interessante. Então, não é que o produto não vai funcionar com uma diluição maior no rosto. Não, na verdade, ele vai funcionar, ele vai bioestimular um pouco menos, uma vez que a quantidade de hidroxiapatita vai ser a mesma, mas elas vão estar mais distribuídas, menos concentradas. A concentração dessas partículas que favorece a formação de granulomas, só quando você tem uma mão muito treinada para fazer uma diluição de 1 para 1. Certo, pessoal? Nós temos duas apresentações comerciais, que é o Radiesse Duo e o Radiesse Plus. Então, eu sempre compro o Radiesse Duo. E por que você nunca compra o Plus? Primeiro, porque é mais caro. E segundo, porque eu sempre faço diluição. Eu nunca aplico o Radiesse sozinho, como um bolus supraperiosteal para fazer reestruturação da face. Eu sempre procuro fazer um bioestímulo de colágeno para fazer uma estruturação global da face, na verdade, apenas com bioestímulo, e aí eu prefiro sempre realizar o duo, comprar o duo, certo? Então, nesse caso, foram realizados o quê? 2 sessões, né? Com uma seringa cada sessão de Radiesse. Qual o plano adequado? O plano adequado é sempre um plano subdérmico, ou também que eu denomino de subcutâneo superficial. Quanto mais próximo, eu sempre aplico com cânula, retroinjetando, só que quanto mais próximo da derme, melhor vai ser o quê? A melhora da minha espessura de pele, certo? Então é sempre num subdérmico ou também denominado subcutâneo superficial. Sempre essa aplicação é realizada em forma de leque, eu prefiro realizar com cânula, e o mais importante, então assim, o consenso da literatura é que essa diluição seja de no mínimo 1 para 1 e de acordo com a experiência do operador, dilua em 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5 e 1 para 6. No entanto, essa diluição sempre quando feita, além do conector, nós precisamos realizar o quê? 20 passadas, sempre, ok, garantindo que o meu produto está bem uniforme e bem distribuído antes de eu injetar, né, na superfície, na camada do meu paciente. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, então, eu estou à disposição. Podem fazer as perguntas aí no Telegram mesmo ou me mandar um direct. Abraço e um excelente final de semana.